De nós dará conta de si mesmo a Deus. Por que eu estou gravando este vídeo neste momento? Porque, infelizmente, tem pessoas que entram na igreja e põem o seu foco nas pessoas ao invés de pôr seu foco em Cristo. Ontem eu vi um vídeo de uma mulher, vamos dizer assim, falando algumas verdades para aquelas pessoas que têm o rótulo de cristãs, rótulo de evangélicas, que coloca adesivinho, eu amo Jesus, canta na igreja, prega, e no final das contas não segue os exemplos que Jesus Cristo pregou, que Jesus Cristo ensinou. Não segue os ensinamentos de Cristo. E tem gente que sai da igreja por causa disso. Agora, uma coisa que você tem que pensar é que você não vai dar conta das outras pessoas, você vai dar conta de si mesmo para Deus. Tem gente que deixa de seguir a vida cristã, que deixa de ser crente, que deixa de ser um cristão verdadeiro, devotado a Deus, porque as outras pessoas não estão seguindo o exemplo dele, porque são os hipócritas, isso e aquilo. Isso eu já ouvi muitas vezes, especialmente uma vez que eu estava fazendo um evangelismo, o cara estava dizendo, me chama para a igreja, mas quando a gente se converte, depois não dão mais atenção pra gente, não sei o que, como se fosse uma obrigação, tudo não sei o que, vocês têm que dar exemplo, tudo e tal. Agora é o seguinte, você tem que pensar que você tem uma alma. E a partir do momento em que você se converte, você não se atrela nas outras pessoas, você se atrela a Cristo. Você baseia os seus exemplos, o seu modo de viver em Cristo. Não é no Joãozinho, não é na Mariazinha, não é em fulano, não é em ciclano, não é em Beltrano, não, é em Cristo. É em Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que você baseia a sua vida. É para Jesus Cristo que você vive. É para Jesus Cristo que você faz o que faz dentro da igreja, seja cantar, seja pregar, seja fazer o que for. Colaborar na obra de Deus. É para Cristo que você faz. Não são para as outras pessoas. Se você vai perder sua salvação por causa das outras pessoas, tá bem aqui em Romanos 14:12. Assim, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E ainda tem outro versículo, 2 Coríntios 5:10. Vamos ler aqui. 2 Coríntios 5:10 é o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um, preste atenção nessa expressão bem aqui, cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então tá aí. Se os outros não seguem os exemplos de Cristo, não seguem os ensinamentos de Cristo, o problema é deles. Se você seguir uma vida baseada, regrada nos princípios de Deus, andando na linha, falando assim de uma forma mais vulgar, você vai ser salvo e não eles. Você se atrelar às pessoas, você ficar investindo demais nas pessoas, muitas vezes, na maioria das vezes, faz com que você esteja sujeito a decepções. Isso é em geral, isso é principalmente na igreja, porque você pensa a partir do momento em que você entra na igreja, são cristãos, são evangélicos, seguem os ensinamentos de Cristo, são pacíficos, são santos, são isso, são aquilo, são outro. Mas quando passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, naquela convivência, naquele ambiente, você percebe que não é assim que a banda toca.
você percebe que em toda a igreja, por mais que você procure, tem algum escândalo, tem alguém que sempre anda fora da linha, vamos dizer assim, tem sempre aquelas outras pessoas as quais o pastor está pregando, o pastor está ministrando, incentivando os fiéis a lerem a Bíblia, a estudar a palavra, e a palavra de Deus entra por aqui e sai por aqui. É assim. É assim, em toda igreja que você frequentar, vai ter isso. De certeza, vai ter isso. Então não adianta você estar se atrelando às pessoas. Por exemplo, tem gente que sai da igreja porque as pessoas decepcionam, não sei o que lá, ninguém dá importância para mim. E Jesus, você levou ele em conta? Você está levando em conta o que Jesus Cristo, o amor que Jesus Cristo tem por ti? Você está levando em conta o sacrifício que ele fez na cruz, carregando uma cruz tão pesada por ti, derramando naquele dia em que ele foi crucificado, derramou cada gota de sangue por ti. Você já levou em conta isso? Você já levou em conta isso? Quando você fica fazendo isso para chamar a atenção das pessoas, fica fazendo o que faz para que as pessoas te notem, você acaba se frustrando. Você acaba se frustrando porque, infelizmente, em muitas das nossas igrejas, inclusive na minha, no caso, tem aquela questão de grupinhos, o grupo X, o grupo Y, tudo e tal. Tudo é nós isso, nosso grupo é fechado, tudo e tal, aqui nesse grupo ninguém entra. Em muitas igrejas tem isso. Agora você vai desistir de ser crente por causa disso? A palavra de Deus diz que ainda que o pai ou a mãe te desamparem, eu não te desampararei, diz o Senhor. Não me lembro em qual livro está, mas está na Bíblia, você pode pesquisar. Então, repense nessa questão de você, nessas questões, porque isso daí pode ser uma desculpa para você não ir para a igreja, para você não seguir os mandamentos de Cristo. É decepcionante conviver com pessoas, você tá pondo a sua confiança, está pondo, investindo nas pessoas, esperando das pessoas, e no final das contas elas acabam te decepcionando, elas acabam não te dando atenção, elas acabam não te dando o carinho e o amor que você merece. Mas é assim mesmo. Eu passo por isso quase toda vez que eu entro na minha igreja. A gente se decepciona mesmo. Mas quando a gente passa a pensar, não, eu estou fazendo isso aqui para Jesus Cristo, você acaba tendo um ânimo maior. Você acaba tendo mais forças para continuar. Então repense nesses seus conceitos, essa questão de você deixar a igreja porque as pessoas não gostam de você, as pessoas não dão exemplo, é tudo um bando de hipócritas. Já ouvi muito isso e canso de ouvir. Isso aí é uma coisa que cansa os meus ouvidos, porque para mim isso daí é uma desculpinha barata para não servir a Deus. Porque se fosse assim, eu já teria deixado de ser crente há muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Eu tenho 20 anos de idade. 20 anos de idade. Eu cresci praticamente na igreja. E o tanto de escândalos que eu vi na igreja, o tanto de gente com as quais eu convivo e vejo, cuja palavra de Deus entra por aqui, sai por aqui, anda no seu próprio rumo, faz as coisas do seu próprio jeito, te decepcionam, me decepcionam, tanto de pessoas dentro da igreja que me decepcionam, mas por acaso eu desisti de ser crente por causa disso?
Não. 20 anos de idade, nunca saí da igreja. Nunca saí da igreja. Claro que já teve momentos em que eu quis sair. Mas pela graça de Deus eu continuo firme, forte, servindo a Deus. Porque quando eu paro para pensar, eu percebo que estou fazendo tudo para Jesus Cristo. Eu posso até não compensar o tanto de coisas boas que Jesus Cristo fez e faz todos os dias por mim. Nem passando uma vida toda daria para compensar aquilo que Jesus fez por mim e pela minha família. Mas eu dou o meu melhor. Eu faço a minha parte para que a obra de Cristo continue. E é assim que todo mundo deve ser. Você que não é crente ou você que já se desviou por causa desses motivos, repense. Repense. A partir do momento em que você entra na igreja, você não tem que ficar pondo expectativas em ninguém, porque senão você vai se frustrar, você vai quebrar a cara. Pensando que todo mundo é santinho, que todo mundo é perfeito, não. Mesmo a pessoa se convertendo, ela ainda está sujeita a falhas. Ela ainda está sujeita a falhas. Todos nós estamos sujeitos a falhas. Todos nós estamos sujeitos a falhas. Nós não somos perfeitos. Ninguém é. Ninguém é perfeito. As pessoas decepcionam. As pessoas decepcionam tanto do mundo quanto na igreja. Mas se bem que na igreja o peso é maior. Mas enfim, todos decepcionam. Qualquer pessoa que seja, pode estar sujeita a te decepcionar. Mas Jesus Cristo nunca te decepciona. Jesus Cristo nunca decepciona. Talvez você esteja na igreja e tenha essa vontade de sair por causa desses motivos. Mas a partir do momento que você tiver essa sensação, faça uma coisa. Pegue 10 minutinhos do seu dia ou 5 minutinhos do seu dia, se ajoelha no seu quarto e ora. Conta para Deus aquilo que te aflige. Aquilo que te aflige, a decepção que você sente. Jesus nunca te decepciona. Jesus está 24 horas disposto a te ouvir, a ouvir o que você tem para falar. A Bíblia diz, Jesus mesmo disse, que aquele que vem até mim, de modo algum jogarei fora. Então, se você tá com essa sensação, querendo sair da igreja por causa desses motivos, conte para ele. Você vai ver o ânimo que você vai ter depois disso. O ânimo que você vai ter depois disso, você vai ganhar mais forças para fazer a obra de Deus. Então, pense com carinho. Faça a obra de Deus, faça a sua parte e deixe que os outros sigam suas vidas, ok? Deixe que se os outros estão seguindo a Deus ou não estão seguindo, não estão indo segundo a sua palavra, deixe que eles um dia prestarão conta. Você faz a sua parte orando por eles, mas tomando conta de sua alma também, vigiando e orando. Porque é por causa dessas armadilhas, por causa desses pensamentos maléficos, que muitas pessoas se perdem. E que muitas pessoas andam se perdendo. Então vigie, ore, continue fazendo a obra de Deus, continue fazendo a sua parte, ok? Obrigado pela atenção de vocês, Deus abençoe.